Senhoras e senhores, boa tarde. Terá início a palestra Viva, abandonando crenças que limitam o comprometimento. Por gentileza, mantenham os celulares desligados ou no modo silencioso ao longo de toda a palestra. A lista de presença ficará disponível para assinatura no decorrer do evento na entrada principal deste auditório. Promovida pela Escola Corporativa do STJ, a palestra tem por objetivo sensibilizar os servidores para a vivência do comprometimento enquanto valor institucional do Superior Tribunal de Justiça. Convidamos a comporem a mesa o senhor Lúcio Guimarães Marques, diretor-geral do STJ. A senhora Valdelícia Aparecida de Oliveira Poncione, diretora da Escola Corporativa do STJ. O doutor Zacarias, secretário-geral da Presidência. E o senhor Irade Roberto Egrari, conferencista. Convido a senhora Valdelícia Aparecida de Oliveira Poncione, diretora da Escola Corporativa da STJ, para fazer uso da palavra. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer a presença de vocês nesse evento, que é o primeiro evento que a gente realiza agora, já na estrutura de uma escola corporativa, né? Não sei para vocês, mas para a gente que trabalha na área, nós ficamos muito felizes com essa conquista e esperamos trazer mais eventos interessantes para os servidores e gestores do tribunal. Agradeço a presença do secretário-geral da Presidência, doutor Zacarias, doutor Lúcio, nosso diretor-geral, e o Irage, né, que é o nosso palestrante de hoje. Bom, a palestra de hoje está no contexto do programa Viva, que vocês devem estar vendo aqui na frente, né? Vivenciando valores no Tribunal da Cidadania. No contexto do planejamento estratégico, nós temos previsto 5 valores que são esperados dos servidores do tribunal, né? Todos sabem quais são? Aprendizagem contínua, ética, comprometimento, que é a palestra de hoje, né? Transparência e sustentabilidade. Então, muitas vezes a gente realiza ou alguma palestra ou alguma dinâmica para trabalhar esses valores que são esperados dos servidores do tribunal. Então, não basta ser só aquele cartaz na parede, que em muitas salas nós temos, né? Nós temos que praticar esses valores aqui no tribunal. E, para isso, a gente faz essas ações de cidadania, né? Do Tribunal da Cidadania. Hoje o professor Irage vai falar sobre comprometimento, que a gente entende como uma atuação dedicada ao tribunal, com entusiasmo, né, que traga resultados e gere valor, não só para o servidor, como também para a instituição. Então, aproveitem bem. Esse palestrante, ele foi indicado pela nossa colega Celi. Cadê a Celi? Queria agradecer e também colocar à disposição. Aqui na frente. Colocar à disposição, se vocês tiverem algum palestrante que acharem interessante para a gente trazer para o tribunal, entre em contato com a escola para a gente providenciar, se for algo que traga valor, né, para vocês e para a gente também, como instituição, a escola está disponível para fazer esses contatos e verificar a melhor oportunidade para trazê-los. E, de forma geral, é isso. Eu vou passar a palavra agora para o professor Irade, né, que vai nos brindar aí com essa palestra. Muito obrigada. Convidamos a tomarem seus assentos no auditório para iniciarmos a palestra o senhor Lúcio Guimarães Marques,
a senhora Valdelice Aparecida de Oliveira Poncione e o senhor Dr. Zacarias. O palestrante Irade Roberto Egrari é administrador, engenheiro eletrônico, coach e consultor na área de ética, direitos humanos, compliance e diversidade. É autor de diversos livros, entre eles 25 maneiras de abandonar suas crenças limitantes e ampliar seus horizontes. Ao final da palestra, será sorteado um livro, 25 maneiras de abandonar suas crenças limitantes e ampliar seus horizontes. Ouviremos agora o palestrante Irade Roberto Egrari. Muito boa tarde a todas e todos, professora Valdelice, doutor Luiz, doutor Zacarias, muito obrigado pela presença. Eu vou começar quebrando um pouco essa história de protocolo e vou descer aqui que eu me sinto mais à vontade. Vocês vão ver que eu tenho uma colinha aqui, mas ela, às vezes, coitada, fica meio abandonada, então eu vou tentar valorizá-la ao máximo para que eu siga um pouco as ideias que busquei reunir aqui para compartilhar com vocês. Nossa tarde, espero, seja uma tarde bastante dinâmica, porque eu não vou só me limitar a uma palestra, a uma fala. As 25 maneiras de abandonar as suas crenças limitantes, que é o título do meu livro, e que de certa forma traz então o título aqui para o nosso encontro de hoje, né, abandonando crenças que limitam o comprometimento, é tudo baseado em vivência. A minha prática, a minha forma de trabalhar, e eu estava comentando com a professora Valdelice agora antes de iniciarmos, está baseada na ideia de que nós aprendemos muito mais através de metáforas. E nós aprendemos muito mais quando nós vivenciamos uma metáfora. Então, a nossa trajetória religiosa, né, nessa parte do planeta judaico-cristã, sempre nos trouxe a ideia da metáfora como elemento educativo, né? Nós aqui não vamos fazer uma preleção religiosa, então eu vou deixar de lado aquilo que é a nossa cultura religiosa, só quero relembrar que sim, a nossa cultura nos traz a metáfora como exemplo, né? E como exemplo muito forte para ser vivenciado através da escuta. Mas agora eu quero trazer para vocês a ideia de que nós podemos vivenciar a metáfora através da prática. E isso é o que eu vou buscar fazer com vocês nessa tarde, nessas próximas 1h30, mais ou menos, né? A pergunta talvez que vocês se coloquem é por que crenças nos limitam? E o que são crenças? Crenças são todo aquele conjunto de coisas que nós acreditamos serem verdades indubitáveis, inabaláveis, que nós não consideramos como sendo possível alterar. É a minha crença, é o que eu acredito. E se eu acredito numa coisa que me limita, e essa coisa pode ser muito sutil, essa limitação pode ser muito sutil, eu acabo me tornando absolutamente um refém dessa crença. Então vamos a uma crença que é bastante interessante, que nos limita sobremaneira. Eu não sou uma pessoa muito intuitiva. Essa coisa de intuição não é comigo, eu sou a pessoa da coisa prática. Mas pensem quantas vezes na vida de vocês tiveram um insight, uma percepção, alguma coisa que dizia, vai por esse caminho. E você dizia, não, essa coisa de intuição não é comigo, então eu abandono. Quando eu deixo de dar voz à minha intuição, eu me torno uma pessoa extremamente dependente de tudo aquilo que seja muito concreto. E o que é, de certa forma, vem subentendido nas coisas, o que vem, de certa forma, numa mensagem subliminar, eu perco. Então eu digo assim, como é que eu posso treinar a minha capacidade de acreditar na minha intuição?
Eu vou dar aqui para vocês um exercício muito interessante. Peguem 4 copos desses copo americano, coloquem num deles água, no outro álcool, no outro vodka, se quiserem, e no outro querosene, acetona, qualquer líquido que seja idêntico à água. Os 4 copos são idênticos. E a proposta que eu faço, para que vocês treinem a sua intuição, é pegarem esses 4 copos, fecharem os olhos, mexerem eles em cima da mesa, ordenarem eles de novo de olho fechado, se afastarem e dizerem qual é água. E você vai dizer, Irade, isso é impossível, como é que eu vou descobrir quem é água? Os 4 copos são idênticos. Mas eu lhes convido a intuírem. E vocês vão ver que ao longo de um exercício de 10 tentativas de intuir quem é água, você vai começar a acertar quem é água. Faça um teste. 4 copos de jogo americano, esse copinho simples, transparente, 4 líquidos. Agora, eu não estou propondo que vocês bebam. É vocês chegarem perto, cheirar, o que não tiver cheiro é o água, né? Os outros 3 eu descarto. Mas vejam como vocês vão começar a mudar a sua forma de confiar na sua intuição. Eu mesmo fui vítima, uma vez, de não escutar a minha intuição. Eu estava num encontro de família, num hotel muito bonito aqui de Brasília, 50 familiares vieram do mundo inteiro, abre parênteses, com esse nome, Irade Egrari, certamente eu tenho alguma origem fora do Brasil, né? Minha origem é iraniana, meus pais são iranianos, decidi migrar para a Argentina, estava contando aqui antes, era para eu ter nascido em Buenos Aires, mas graças a Deus o navio parou no Rio de Janeiro, meu pai decidiu descer porque tinha conseguido emprego no navio, coisa de antigamente, né? E aí eu nasci carioca. Muito bem. Então, nesse encontro de família, veio familiares de tudo que é lugar. Estamos num hotel muito bonito aqui de Brasília, que eu não vou dizer qual é o nome, para não parecer que vocês não frequentem esse hotel porque ele tem problema. Mas era um momento de descansar antes do jantar, e eu e minha mulher falamos assim, vamos para a sauna. Vamos tomar uma sauna, descansar, depois a gente vai para o jantar. Quando eu entro na sauna, eu vejo 2 senhores na sauna, vestidos, calça, sapato, camisa de manga comprida, numa sauna. Eu achei aquilo tão estranho, e minha primeira reação como bom carioca foi, Valéria, maloca a chave do apartamento, porque é melhor, né? Então malocamos a chave. Saímos da sauna, quando fomos pegar o roupão, onde está a chave? Onde está a chave? Sumiu. Era óbvio que 2 homens vestidos de roupa numa sauna não poderiam querer fazer outra coisa a não ser pegar as chaves dos apartamentos de todo mundo e, quando nós fomos ver nas câmeras de televisão, eles entraram no meu apartamento, levaram tudo, celular, câmera, blá, 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 computador, roupas, tudo. Apareceu, o hotel depois pagou tudo, muito bem, estava tudo documentado e tal. Mas o que foi que aconteceu comigo? Eu não confiei na minha intuição. Minha intuição tinha dito, homens vestidos dentro de uma sauna é esquisito. Deve ser tão esquisito que é melhor você sair da sauna, ir embora. Desista desse momento de descanso. E por não confiar na intuição, eu acabei pagando o pato. Muito bem. Então eu pergunto a vocês, vale a pena confiar cegamente numa crença como essa que eu digo, eu não sou uma pessoa intuitiva? Eu vou lhes convidar a deixarem de acreditar nessa crença. Essa crença de eu não sou uma pessoa intuitiva, ela é tão forte quanto a crença de um comerciante que possa chegar até mim e dizer, eu preciso de ajuda porque eu preciso melhorar o meu negócio não prospera. Eu digo, sim, verdade, seu negócio não prospera. E por que você acha que não prospera o seu negócio? Porque todo comerciante bem-sucedido nasceu em berço de ouro.
Eu não nasci em berço de ouro. Bom, esse sujeito acaba de fazer uma profecia que se autocumpre. Ele não vai conseguir nunca fazer com que o negócio dele prospere, porque ele acredita piamente que ele não nasceu em berço de ouro e, portanto, isso não vai dar certo. Então vamos agora ao que nos interessa nessa tarde de hoje. É possível comprometimento aqui no STJ? Eu vou dizer, boa parte de vocês vai estar pensando, essa palestra e nada é a mesma coisa, porque não vai adiantar coisa nenhuma. Imagina comprometimento aqui dentro. Como? Em que nível? Em que grau? De quem com quem? Todas essas perguntas são crenças limitantes. Elas nascem de crenças limitantes. E nós precisamos, então, rever as nossas crenças. E o primeiro elemento de revisão de crença está na capacidade de olhar para si mesmo e se conhecer. E na capacidade de olhar para o outro e reconhecer o outro. Eu perguntei aqui aos colegas, né, quantos servidores temos aqui no STJ, e aparentemente cerca de 5 mil, considerando entre servidores e terceirizados e etc. Né? É possível conhecer 5 mil pessoas? Às vezes é. Eu estou vivendo uma experiência fantástica hoje em dia, que vim falando para todo mundo. Eu, depois de 30 anos de morar em Brasília, eu mudei para Pirinópolis. E estou morando lá. Uma cidade que tem 22 mil habitantes. 16 mil na zona urbana, 6 mil na zona rural. Eu não conheço os 16 mil da zona urbana, mas eu estou conhecendo um monte de gente, e eu tinha uma crença limitante que era, eu não consigo lembrar o nome das pessoas. E eu estou vencendo isso, eu estou começando a conhecer pessoas pelo nome. Vocês acreditam que eu conheço a caixa do supermercado pelo nome? Alguém aqui conhece o nome do caixa do supermercado que frequenta? Se conhece, levanta a mão, por favor, que eu gosto. Olha só como nós somos poucos, né? De conhecer o caixa do supermercado pelo nome. E eu tenho essa felicidade agora de dizer, eu conheço pelo nome a Luciana, e eu posso chegar para a Luciana e falar, Luciana, está faltando tal coisa lá na gôndola de não sei de onde. E ela fala, não tem problema, vamos resolver isso aqui até amanhã, está resolvido. Morar numa cidade chamada STJ não deve ser muito diferente. Eu preciso conhecer. Mas eu quero que nós nos conheçamos, esse é o primeiro convite que eu vou fazer aqui para essa tarde, é que a gente pegue o par mesmo que está sentado ao seu lado, tá? Não precisa se movimentar muito. Se tiver em número ímpar, aí sim, os 3, por exemplo, que estão aqui nessa fila, alguém dá um pulinho para trás e tenta fazer número par. E eu queria convidá-las e convidá-los a responderem um ao outro 2 perguntas muito simples, tá? Relatem para o seu colega ou para a sua colega qual foi o momento mais emocionante da sua vida. Agora, vai ter momento emocionante que não dá para contar para o colega. Então, o segundo momento mais emocionante da sua vida. Se esse segundo também é meio problemático, vamos para o terceiro momento mais emocionante. Mas um dos primeiros momentos mais emocionantes da sua vida. Relatem para essa pessoa. E segundo, qual foi o maior desafio que você venceu aqui no STJ? Então são 2 coisas que você vai contar para o seu colega, para a sua colega. Qual foi? E você não vai ficar sozinho não, cara. Você vai também... eu não quero nada disso. Pode procurar alguém. Então, está claro para todo mundo? Qual foi o momento mais emocionante da sua vida? E segundo, qual foi o maior desafio que você enfrentou aqui no STJ? Nós temos 5 minutos para um contar para o outro e outro contar para um, tá? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Voltando. Vamos voltar. Atenção. Vamos voltar. Voltando.
Vocês sabiam qual é a origem etimológica da palavra comprometimento? É muito interessante. Vem de compromisso, né? É uma promessa mútua. É muito interessante, esses romanos antigos que inventaram o latim, né? Eles tinham uma capacidade de adentrar nas palavras e fazer com que elas tivessem uma significância. A gente foi perdendo isso. Um comprometimento. O que é comprometimento? Eu só topo ter um compromisso, um comprometimento, fazer uma promessa mútua com quem eu tenho alguma relação. Porque senão eu não tenho como prometer algo mutuamente, né? E o STJ não é esse ente abstrato, ele é um ente concreto, são 5.000 pessoas que geram a ideia de comprometimento, né? Eu desejo me comprometer quando eu sinto que existe alguém do outro lado, né? Como é que foi essa experiência de vocês? Alguém gostaria de falar? Eu ficaria muito feliz se alguém quisesse falar. Como foi a emoção, ou de relatar, ou de ouvir o que foi a maior emoção da vida dessa pessoa? Não precisa relatar a emoção, é só eu quero saber como é que vocês se sentiram ao fazerem essa troca. E de saber qual foi o maior desafio. A emoção, o que estava por trás? Quando você ouviu isso, como é que foi? Boa tarde. Minha emoção foi mais de que, ao ouvir a história, eu comecei também a reconhecer situações na minha vida que similares, quer dizer, consegui conciliar comigo mesmo o que a outra pessoa falou. Então, assim, nesse sentido, consegui imaginar um pouco a emoção que a colega tinha, ou tem, né, sobre os dois assuntos que você citou. Obrigado, você se viu refletido, né? Era como se tivesse um espelho aqui falando, não é, mas essa história é minha, não é dela, eu que vivi essa coisa. E ela dizendo, eu vivi, você falando, eu vivi também. Eu saio da coisificação das pessoas, as pessoas deixam de ser coisas. Elas passam a ser pessoas que têm emoções, não só a sua capacidade técnica. Eu tenho certeza que esse auditório aqui reúne cabeças privilegiadas, afinal vocês todas e todos passaram por concurso, têm todos os méritos possíveis e imaginários, né? Mas quem é a pessoa que está por trás daquilo? Quem é a emoção, aquele conjunto de emoções que está por trás? E por que eu deveria desejar prometer algo em troca, né? Prometer algo, isso é muito forte isso, né? Mais alguém gostaria de relatar? Mais um ou dois, se quiserem. Qual foi a sua emoção ao ouvir, ou ao falar, ou relatar, ou lembrar? O que isso trouxe para você? Ok, vamos lá. Mais uma mão corajosa. Daqui a pouco eu vou ter que começar a falar, não pode mais falar não, que já acabou. Boa tarde, gente. Eu levanto a mão e depois meu coração dispara e falo, ai meu Deus, lá vou eu de novo, que medo, que tudo. Bom, foi muito interessante compartilhar aqui um dos melhores momentos, na verdade, do colega. Primeiro porque ele fala de uma coisa que é muito cara para mim, que é a vivência com cachorro. Eu me lembro que quando o meu primeiro cachorro foi atropelado, as pessoas falaram, fica assim não, besta, depois você compra outro. E foi definitivamente uma falta de comprometimento com o que eu sentia, com o que eu emocionava. E a respeito dessa entidade abstrata que você falou, que você pensa sempre como uma coisa no conjunto, ainda hoje eu ouvi de uma pessoa perguntou para mim como é que eu consigo gostar tanto do Brasil. Eu falei, porque a gente ouve perguntas como essa e, apesar de tudo, 500 anos depois, o Brasil ainda está de pé, porque o Brasil não é uma entidade abstrata. O Brasil é o conjunto do seu povo. E se a gente fizer, ao invés de só achar alguém em quem colocar a culpa, essa entidade chamada Brasil, que nada mais é do que o conjunto do seu povo, vai caminhar e vai fazer mais coisas e vai ser não só a 10ª economia do mundo, mas a 8ª, a 7ª, a 1ª. Então, é sempre muito emocionante falar de pessoas e de Brasil. E, ultimamente, para
abandonar crenças que limitam, eu tenho o hábito de uma vez por mês convidar alguém que eu não conheço, em qualquer situação, para tomar um café comigo. E a sensação de quando eu vou lá falar com a pessoa é essa da agora, coração disparado, morrendo de medo e tudo, mas é legal conseguir, é legal conhecer uma pessoa que você está morrendo de medo de convidar e ela pode dizer qualquer coisa, né? E é sempre um risco, mas é sempre muito legal essa superação do medo por uma coisa que se revelou muito legal, muito grata e muito maior do que o medo, do que isso aqui agora. Boa tarde. Depois eu passo o ramal dela para quem quiser agendar o cafezinho e quiser vencer a crença limitante de que eu não me relaciono com quem eu não conheço, né? Então, o primeiro desafio, né, que a gente vai vencendo, quando a gente deseja realmente criar a ambiência de comprometimento, é ver a pessoa por trás da pessoa. Nós temos uma crença muito limitante e que nós desvendamos de certa forma com essa pequena vivência que é sentar do lado de alguém que eu não conheço e falar o que foi o momento mais emocionante da minha vida. Ou talvez eu conheça, mas talvez essa pessoa nem saiba disso. Para mim, o momento mais marcante desse tipo de dinâmica foi quando eu fui dar uma consultoria para uma mega empresa multinacional, que tinha uma planta numa cidade que eu não consigo nem me lembrar mais o nome dela, mas era Santa Rita, que não é do Passa Quatro, é Santa Rita do não sei o que, no sul de Minas. Algum sul mineiro aqui que saiba me dizer quem é o Santa Rita? Hã? Santa Rita do Sapucaí, isso. A cidade é minúscula e a planta dessa empresa, que é uma empresa de altíssima tecnologia, tinha 30 empregados. E eu falei, vamos fazer essa dinâmica? Aí o supervisor, o superintendente daquela planta falou, Irade, eu fico fora, porque eu que contratei os 30, eu sei tudo sobre todo mundo, não tem graça. Falei, não, cara, eu quero que você fique. Escolha qualquer um, mas ele falou, mas eu que contratei todo mundo. Ok. Terminou a vivência, esse homem vem chorando, eu não estou brincando não, chorando, lágrimas. Falou assim, eu não sabia que eu tinha um pianista clássico aqui entre nós. Claro, porque ele contratou o técnico da alta tecnologia, ele não perguntou quem é o ser humano por trás daquilo. Quem é você por trás dessa vestimenta com esse jaleco e com essa plaquinha de engenheiro, sei lá das quantas, né? Não conseguia perceber. Então, quando eu começo a perceber quem são as pessoas por trás daquele título, eu vou começar a perceber também que o maior patrimônio que o STJ tem, e aqui não é ficar fazendo bravata, nem palavras vãs, mas o maior patrimônio que o STJ tem são vocês. São as pessoas que compõem o STJ, que compõem a memória técnica e a memória emocional do STJ. Essa memória tem um valor muito grande. Né? E é essa memória que é capaz de trazer para a gente a ideia de que eu posso sim me comprometer. Né? Muito bem. Agora, com isso, eu posso dizer, segundo a literatura, há 3 tipos de comprometimento corporativo. Né? O normativo. Você tem que ser comprometido, viu? Porque a regra do jogo aqui é essa. Nós aqui entramos no STJ e temos comprometimento. Você vai dizer, sim, senhor. Mandou? Eu tenho que me comprometer. O segundo tipo de comprometimento que a literatura traz, em todas essas dimensões de trabalhar as corporações, as instituições, né? É o comprometimento de interesse. Eu não quero dançar, e eu quero aquela promoção, melhor ser comprometido, né? Então tá bom, somos comprometidos. E o terceiro, esse que eu trouxe para vocês, que é o comprometimento de coração. Eu tenho compromisso porque eu sinto que eu tenho algo em comum com toda essa turma que está aqui, né? E vejam só, 2 experiências que foram relatadas aqui agora, são 2 experiências que falavam, tem algo em comum. A vivência que foi relatada pela colega aqui agora sobre a questão do cachorro, etc. O quão caro isso é para mim e o quão espelho um colega é para o outro, porque as vivências são muito próximas. Elas podem não ser idênticas no sentido do que foi a vivência, mas as emoções são.
E nós precisamos encontrar espaços aonde esse tipo de interlocução possa acontecer com maior frequência. Senão eu perco a dimensão humana do outro. E perder a dimensão humana do outro é pena, é uma lástima. Porque nós somos humanos, nós temos essa dimensão, né? Então, como é que eu trago essa dimensão? É um desafio que eu coloco aqui para a direção do STJ, para pensar, repensar, quais são os momentos onde essas interações podem acontecer. Ou que a colega continue convidando para o cafezinho. Em 5.000 dias, você conseguirá falar com todo mundo, né? 5.000 dias, até que dá, né? Se eu falar que eu trabalho 250 dias por ano, 5.000 dias não vai dar, depois de eu me aposentar. Mas alguém vai gostar da sua ideia e vai falar também, eu vou te chamar para o cafezinho. Então precisamos encontrar uma forma de fazer isso funcionar. Muito bem, primeiro desafio, como é que eu faço isso, né? Agora, se essa primeiríssima crença me limita no comprometimento, há outras crenças que igualmente vocês vão perceber que limitam. E agora, eu quero fazer um convite para nós vivenciarmos uma outra crença, que eu não vou dizer qual, mas que eu quero que vocês vivenciem. Me disseram aqui que vai ser difícil, eu acho que vai dar certo. Se nós começarmos pelas fileiras de trás, obviamente quem desejar fazer isso, a minha sugestão para essa vivência é: nos dividimos em pares, mais uma vez, tá? Só que nós nos levantamos e saímos em par aqui do auditório, só que um de vocês de olho fechado. O outro conduz. Não vale abrir o olho para tentar ver. Fecha o olho mesmo, confie, né? Aí o colega leva para uma caminhada aqui fora e depois de uns 2 minutos de caminhada de olho fechado, vocês invertem. O outro anda com o olho fechado e aquele que conduziu agora é conduzido. Topam fazer isso? Quem topar, ótimo. Quem disser, não estou afim, quero ficar aqui sentado, continue sentado, não há nenhum julgamento de valor, porque vai valer o relato de quem veio, ok? Então vamos lá? Nós temos 15 minutos para essa brincadeira funcionar. Peguem na mão de alguém, fechem os olhos, decidam quem fecha o olho e saiam do auditório. É para sair do auditório, viu? Temos só mais alguns que estão terminando a sua vivência, já voltando para o seu assento. Na verdade, essa vivência era para provar o seguinte: o número de cadeiras vazias aumentou. Então muita gente foi embora e não voltou. Então não sei qual é o grau de comprometimento que nós tínhamos com a palestra. Mas eu espero que o número de cadeiras volte a ser o que era antes. Quem gostaria de compartilhar o que significou essa vivência para ele ou para ela? Qual foi a emoção por trás disso? Ao mesmo tempo de achar extraordinário, achei muito difícil, um pouco complicado. E sentir na pele as pessoas que não têm visão, isso foi muito bacana, foi extraordinário. Meu companheiro aqui de passeio me conduziu muito bem, quase que eu bato ali na porta, mas tudo bem. Mas, enfim, foi como se dizer? Foi uma forma da gente vivenciar uma pessoa que não tem visão, no caso. Mas foi muito bacana. Obrigado. E a pessoa que não tem visão, ela precisa depender de algo ou de alguém, né? Ou da sua bengala, ou de alguém que o ajude, ou a ajude, né? Isso significa uma postura com relação àquela
pessoa ou aquele elemento que lhe conduz, né, que lhe ajuda na condução. Vamos falar um pouco dessa emoção. Como foi isso de ser conduzido, né? Muito legal, muito profundo, mexeu comigo. Quem gostaria de falar um pouco sobre essa emoção? Opa, mãozinha. Então eu vou começar aqui e vou subindo. Boa tarde. Foi bem legal, mas desafiador em alguns momentos. Nós dançamos já, dança de salão, então em alguns momentos a gente tem a visão pausada por um tempo em alguns movimentos, mas desvendar um caminho que eu não conheço e por outra pessoa, no início foi legal, tipo, eu confio nele. Aí foi tranquilo, subindo o degrau. Uma coisa que eu senti também foi a diferença na pele, das temperaturas dos ambientes, coisa que geralmente a gente não presta atenção no dia a dia, né? Mas aconteceu uma coisa, quando ele me levou para um degrau, que ele não me avisou, e eu dei aquela titubeada, foi mais difícil para confiar nele depois. Eu fiquei um pouquinho assim, ai meu Deus, e agora? A qualquer momento vai vir um degrau. Mas depois eu fui me acalmando, fui confiando de novo e foi tranquilo até o final. Então, confiança. Muito bem. Quem mais tinha levantado a mão por aqui? Tinha alguma mãozinha? Eu não tenho muita dificuldade de confiar. Então eu fui tranquila, mas eu escolhi a pessoa para me guiar. A bagagem faz a gente ter. Mas para minha surpresa, me emocionou mais ela confiar do que eu confiar. Eu tenho facilidade de confiar. E dela ter confiado, eu gostei. Apesar dela andar bem devagar, eu falei, ela está certa. Eu acho que eu andei até mais rápido. Ela está certa. A personalidade dela era o que eu imaginava que ela fosse mesmo. Então, ela ia devagar porque ela tinha que ter a segurança dela. Ela está certa. Ela me ensinou. Mas o fato dela confiar em mim foi muito mais emocionante do que eu confiar. Então, confiar de um lado e ser digna da confiança de outro lado, né? Tinha mais mãozinhas se levantando aqui, se arrependeram? Oi. Continua. Está com o microfone. Foram duas coisas que eu achei interessantes, né? Na verdade, a Daniela, com quem eu fui, a gente está trabalhando junto tem quase um mês só, né? E eu achei o que me chamou muita atenção nessa dinâmica foi o seguinte: foi a questão da responsabilidade. A gente, enquanto está conduzindo alguém, você tem que estar muito atento. Por exemplo, a gente começou subindo aqui, então, assim, para mim foi importante aquela responsabilidade de ter que avisá-la, porque a gente começou num lugar que era muito degrau, né? Então, enfatizar a confiança, né? Então, acho que foi tranquila a nossa caminhada, porque, assim, uma confiou na outra, e essa responsabilidade de a gente saber que você está conduzindo alguém. Então, aquela pessoa, naquele momento, ela está muito vulnerável. Então, ela depende de você, e dentro daquilo que a colega ali na frente falou, né? Se de repente você não dá os comandos corretos, aquela pessoa vai deixar de confiar em você, né? Pelo menos momentaneamente, dá aquela insegurança. Então, era isso que eu queria enfatizar. Né? Então, a confiança, ela traz consigo uma responsabilidade também, né? Ser digno da confiança de alguém traz uma responsabilidade, né? E eu confiar em alguém também traz uma responsabilidade para mim, para que eu diga, ok, eu confiei em você agora, sigamos, eu confio, né? Muito legal. Pois não? Eu fiz com uma colega muito querida e de confiança, mas mesmo sabendo que eu estava super bem amparada, eu senti medo, eu senti insegurança em alguns momentos, medo, sensação que eu ia cair. E outra coisa que eu percebi é que, ao ser conduzido, isso exige humildade de quem é conduzido, de aceitar, reconhecer que precisa do outro para ser conduzido. Então, eu tenho que me colocar no lugar e falar, por favor, me conduz, que eu não sei.
E isso traz essa humildade tão necessária nas nossas práticas diárias, de reconhecer que a gente não sabe tudo e que a gente, de repente, está pisando em falso, né? E, então, foi essa experiência que me trouxe. Muito legal essa questão que foi levantada. Mais uma mãozinha lá, se você puder me ajudar, Pablo. Que aí eu fico com o microfone aqui, eu vou comentando por enquanto. Muito interessante isso, né? De que, para que eu possa confiar, né, o outro lado tem que se abrir para mim, mas eu tenho que me abrir também. Eu não posso estar fechada, enclausurada, em si mesmada, né? E dizer, eu quero confiar, mas eu não me abro. Eu quero confiar, mas eu não tenho a humildade de dizer, eu preciso de ajuda, né? Vejam que riqueza essa última fala nos traz, né? Humildade, aí você soma com a fala anterior responsabilidade, soma com a fala anterior a segurança e a confiança e segurança. Então imaginem se eu estou no ambiente de trabalho onde eu digo, não confio nessa turma. Que horror, como é que você quer comprometimento? Impossível comprometimento. Imagine um ambiente de trabalho em que eu acho que o tempo todo vai haver um degrauzinho que vai me pegar. Alguém vai puxar o meu tapete. Alguém vai botar alguma coisa na minha frente. Algo pode acontecer. E esse alguém pode ser um alguém qualquer, não é um alguém, fulano é que está querendo. É o ambiente que faz com que aconteça isso. Então como é que eu lido com essas coisas? Eu só consigo lidar com isso se eu voltar ao exercício anterior. Quem são as pessoas que me cercam? Quem são os 5.000 colaboradores aqui no STJ? Quem é essa família de 5.000 pessoas? Conheço? Vivencio? Por favor, quem está com o microfone? Boa tarde. O que eu achei interessante em relação a essa experiência, primeiro, a gente percebe o quanto nós somos limitados. Então, essa questão de ser conduzido, uma coisa que você sempre utiliza a visão para poder andar, e daqui a pouco você se vê sem ela, então você vê o quão a gente é limitado. Mas o que eu achei mais interessante da gente perceber essa limitação foi o fato de adaptação. Quando eu saí daqui, saí meio com medo, inseguro, mas logo o corpo ele traz essa capacidade de se adaptar. Logo eu já estava andando de forma mais confiante e a gente começa a perceber coisas que a gente não vê, que a gente assim, não percebe. E assim, eu achei muito bonito a questão de começar a andar com o olho fechado e começar a sentir o vento, valorizar aquele vento, a valorizar de repente aquele sol, de repente, assim, coisas que com o olho aberto eu não valorizava. Então assim, é a questão do medo, mas esse corpo nosso que Deus nos deu, ele é maravilhoso porque ele nos leva a essa adaptação. Então é muito bonito. Às vezes a gente vê pessoas em uma certa situação e fica com pena. Eu acredito que pena é uma coisa que deve ser descartada. A pessoa ela se adapta e aprende a viver de forma maravilhosa com as limitações que tem. Agora pegue a metáfora dessa vivência. O colega aqui na frente, logo no início tinha dito isso, né? Foi muito fantástico que eu consegui viver o que uma pessoa deficiente visual vive, e eu pude ter sensações de temperatura de ambientes que eu não tinha. Agora, pense no ambiente de trabalho onde você confia e você é capaz de dizer para o outro, eu tenho a humildade, cadê a nossa colega da humildade? Estava por aqui e ali, né? Eu tenho a humildade de dizer que eu preciso da sua ajuda, eu confio. Quanta coisa eu vou aprender e apreender, que eu vou ser capaz de captar, que eu não seria capaz de captar se eu tivesse com os meus olhos abertos, somente confiando naquilo que eu vejo, e não confiando naquilo que o outro também vê. Que outras temperaturas eu consigo perceber no ambiente de trabalho? Que outros elementos, de repente, até técnicos mesmo, eu sou capaz de desvendar, que eu não seria capaz de desvendar antes? Veja quanto essa ideia da confiança me ajuda a eu me fortalecer. A ideia que nós temos, inclusive, do próprio uso do vernáculo, né, o uso da palavra na língua portuguesa, humildade, sempre nos leva a uma ideia de subserviência, né? O humilde é subserviente. O humilde é aquele que não tem a qualificação, o poder, a posição daquele que é maior. Isso é um grande engano. Eu pergunto a vocês, quem é maior? O oceano ou os rios? Essa pergunta é fácil, né? O oceano é muito maior.
Quem é mais alto, o rio ou o oceano? Os rios. O oceano se coloca abaixo de todo mundo, e qual é a vantagem que ele tem? Ele recebe tudo de todo mundo. Quanto mais humilde eu for, mais vantagem para mim. Mais eu recebo. Agora, quanto mais arrogante, quanto mais sapiente, autossapiente eu for achando que eu tenho autossapiência, o que acontece? A minha água se vai. Não tenho nada. Não reservo nada. Então, uma boa lição essa questão da humildade, uma boa lição essa questão de quanto eu sou capaz de detectar do novo, quando eu incluo dentro do comprometimento a variável confiança, a partir de uma certeza de que essa confiança, ela é capaz de somar. O quanto eu aumento em comprometimento, quando eu trago a variável relação, conhecimento, intimidade de emoções para dentro da minha equação. E quanto eu aumentei em comprometimento. Então, quando eu quero comprometimento, né, só para pegar alguns poucos exemplos, né, na verdade eu quero aumentar engajamento. E o que significa engajar-se? É outra coisa muito interessante. Eu adoro esse dicionário de raiz etimológica de palavras. Tem no Google, você entra lá e você fica se deliciando. Sabe qual é a etimologia da palavra engajar-se? É dar algo em garantia. Que loucura, dar algo em garantia. Eu me engajar, eu estar comprometido, engajado, né? Eu dar algo em garantia. E aí, quando eu dou algo em garantia, eu sinto que eu pertenço. Eu só tenho comprometimento se eu sentir que eu pertenço àquele ambiente, àquele grupo, né? Então, o pertencimento, o senso de pertencimento, é outro elemento fundamental nessa equação do comprometimento. Então, o comprometimento acontece quando tem o engajamento e tem o pertencimento, né? E vocês sabem o que significa pertencer? É outra loucura muito interessante. Vou voltar à etimologia da palavra. Per é totalmente. Pertencer vem de pertenere. Per totalmente. Tener, já sabemos, ter. O que nós queremos ter totalmente? Muito interessante, né? Eu quero engajamento, eu quero senso de pertencimento para que aconteça o comprometimento. Eu quero ter algo totalmente. Então, essas duas questões eu quero levantar agora aqui com vocês. O que vocês dão em garantia? Quando vocês entram aqui no STJ, passou no concurso, está aqui dentro, o que você está dando em garantia? Vamos lá, podem começar a falar. Impossível que vocês nunca pensaram, e quando vocês entrarem aqui, eu cobrar alguma coisa de vocês. Algo você está dando em garantia. O que você está dando em garantia? O meu melhor. Meu melhor do quê? Então vamos lá. Do meu trabalho. O que mais? Engajamento está lá no outro lado da equação, então não vale. Tempo. Estou dando o meu tempo. Estou dando o meu melhor. Estou dando o meu tempo. O que mais eu estou dando? Meu conhecimento. Eu estou dando em garantia meu conhecimento. Meus valores eu estou dando em garantia. Estou dizendo aqui, está aqui em cima da mesa. O que mais eu estou dando em garantia? Olha só, olha o poder da palavra. Eu estou dando algo em garantia. Eu entrei aqui dentro, estou dando algo em garantia. Meu tempo, o meu melhor, o meu trabalho, o meu conhecimento, o meu tempo, os meus valores. O que mais? A minha lealdade. Estou botando em cima da mesa, ainda estou dando em garantia. Minha qualidade. Perfeito? O que mais? A minha vontade? Sim. E o que eu quero ter completamente? Eu dei em garantia algo. Agora eu quero algo, eu quero ter algo. Eu quero pertencer a isso aqui. Eu quero pertenere. É meu. O que vocês querem totalmente quando vocês pisaram aqui dentro? Boleto pago, sim. Eu também quero.
Depois nós vamos usar as câmeras e a detecção digital de rostos para saber quem foi que disse isso. Mas não tem problema. O que mais que eu quero ter completamente? Respeito. Eu acho que a primeira coisa é respeito. Alguém disse segurança, eu também quero segurança. Segurança para uma série de coisas. Mas eu quero respeito. Reconhecimento, eu quero reconhecimento. Eu quero ter totalmente respeito, segurança, reconhecimento. Eu dei em garantia um monte de coisa minha. Caramba, eu dei em garantia meu tempo, meus valores. Eu dei em garantia meu conhecimento. Meu conhecimento é pouca coisa, não. Eu levei anos juntando conhecimento para chegar aqui e dizer agora toma. Então eu quero respeito, eu quero garantia, eu quero reconhecimento. O que mais eu quero? Ter totalmente. Resultado. Aí pode vir aquela história toda de eficácia, eficiência, etc. Né? É o que eu quero. Não sou eu que estou dando eficácia e eficiência. É a casa como um todo, essa turma como um todo que tem que me dar de volta. Mas se eu disse que eu não estou trabalhando com o ser etéreo, subjetivo STJ, dizendo que STJ é o conjunto de todos nós, então somos todos nós também que de um lado estamos dizendo eu estou engajado, de outro lado eu quero pertencer, para que eu possa, então, finalmente, me comprometer. Né? Mas se eu quero me comprometer, dentro dessa equação, eu quero pertencer, quero ter totalmente. Eu quero me engajar, eu estou dando em garantia. Uma coisa que foi dita logo na mesa de abertura, que é parte integrante dessa equação, é a tal da motivação. Mas vamos de novo à etimologia da palavra. Motivar é mover algo com intenção. Para onde vocês querem mover isso tudo? Quero levar isso para onde? Porque motivar é isso, é eu querer mover algo com uma intencionalidade. Oi? Tá, você quer mover para onde? Você. O conjunto de pessoas empurrando o STJ para algum lugar, vai levá-lo para algum lugar. Mas então, para onde eu quero? Eu quero mover isso para onde? Resultados para a sociedade. Né? Uma justiça mais rápida. Olha só, olha a riqueza do que vem aparecendo. Quer dizer, eu sei muito bem o que é. Pode-se fazer todo aquele trabalho aqui de visão, missão, valores, etc. Vejam como vocês em segundos trouxeram um conjunto de valores e definem rapidamente qual é a missão do STJ. Mas assim, no piscar de olhos, sem ter feito qualquer exercício de planejamento estratégico, que leva dias até que... Vocês sabem o que vocês querem mover e para onde vocês querem mover. Para onde mais a gente quer mover? Excelência. Muito bem. Mas a gente quer fazer isso e a gente ainda tem algumas crenças que nos limitam. Então, vou ficar trazendo essa história da crença limitante num vai e vem gostoso. Eu preciso agora de 6 voluntários, voluntárias. Tá? Espero que sejam 3 homens, 3 mulheres que venham aqui à frente. Não vou dizer o que vão fazer, mas vai ser muito engraçado. Não vão dançar, não vão cantar. Vamos lá, já tem 1, 2, pode vir. Ou você quer perguntar o que vai acontecer? Não. Confia. Vem. 2, 3, 4, 5. Não, ela está indo embora, não está levantando para cá. Pô, assim você desprestigia o palestrante, o cara crente que está abafando. Faltam mais 2 aqui, temos 2 homens. Vamos lá, homens do STJ, coragem. Tá bom, ok, mais 1, opa. Vocês não vão fazer eu escolher o próximo homem não, né? Mais algum voluntário?
Vamos lá, parece que estão querendo que seja você. É, tá todo mundo olhando para a tua cara. Não, você pode fazer o que você quiser fazer, não tem problema nenhum. Vocês têm 3, cada um tem. Todo mundo sabe encher bola. Muito bem. Vamos lá, tá valendo. Deixa eu parar. Não, tem que amarrar, tem 3 tamanhos. Não, amarra aí. Tá amarrado. Entrega pra ele. Muito bem, todos encheram? Aqui, pessoal, nós vamos medir o diâmetro dos balões que nós conseguimos fazer, tá? Alguém pode anotar aqui para mim? Alguém pode anotar no papel? Só para a gente fazer a média. 51 centímetros. Alguém está anotando? Também 51. Também 51. Nossa, vai ser. Então, 3, 51, 44. É só a gente somando aqui. 44. 42. Esse no chão a gente não mediu, não, né? 50, 46, 42, 49, 49 também. 51, 37, 46. Ok. Obrigado. Você pode sentar. Vocês ficam.
Você queria prova de fogo? Está aqui. Eu esqueci de perguntar se estava em dia com o exame pulmonar. Sessenta e três, 51, hoje em dia são bons demais. Antigamente explodia mais fácil. 61. Mais um, só para a gente fechar. Muito bem, obrigado, pessoal. Valeu. Vamos ver agora o que aconteceu. O que vocês acham que aconteceu? O que eu disse para o primeiro grupo? Qual era o papel do colega no primeiro grupo? O que aconteceu com a... Explodiu. O primeiro colega que estava aqui, o nosso amigo que está sentado ali, eu falei para ele o seguinte: olha, seu papel é ser fiscal de linha. Você não pode deixar explodir balão nenhum, o negócio é deixar balão enchido. E falei para o pessoal que, olha,
vocês enchem os balões. Mas não falei mais nada. O que aconteceu? O grupo se submeteu à autoridade e ao controle e, de certa forma, ao intervencionismo do colega que dizia não, para, chega, e todo mundo foi extremamente conservativo. No segundo momento, eu eliminei a figura do fiscal de linha e falei, olha, vocês podem encher esse balão até explodir, se explodir não é problema. Alguém explodiu o balão? Não. Por quê? Ficou a memória anterior. Essa memória anterior me trava e diz, esse negócio de explodir balão não é legal não, porque o cara lá dizia que não era para explodir balão, agora pode explodir balão, mas melhor não explodir balão. Eu falo, enche o balão, bota ele o maior que você puder, e eles foram embora. Teve gente que caiu quase na média anterior, não teve alguns balões? Mas você vê que a turma toda aumenta, mas tem uma memória que fica ainda travada no vamos fazer esse negócio pequeno, porque esse tal de explodir não é legal. O que é explodir o balão? O que é eu encher o balão ao máximo? É eu... Que qualidade é essa? Abandonar a crença que limita, mas é uma crença que me limita, que é não ser o quê? Ousado. Graças a Deus alguém falou essa palavra que eu estava esperando. Ousadia. O fiscal de linha matou a ousadia de todo mundo. Controle. Não deixou que acontecesse. E todos nós que estamos aqui nesse auditório, que temos papel de gerência, de supervisão, de direção, prestemos atenção nisso. Eu deixo ousar? Ou eu fico naquela que não pode explodir o balão, porque se não explodir o balão, nós estamos na zona de conforto. Não acontece nada de anormal, mas também não acontece nada de normal, então fica tudo naquela normose. Tá legal assim. Não me incomode. Essa é uma crença limitante. A crença limitante é que tem que haver controle. Se não houver controle, não há resultado. Mas essa crença limitante, o que ela faz no ambiente de trabalho? Ela mata a ousadia. Ela mata aquele que chega novo e diz, mas será que a gente não pode fazer diferente? Será que isso aqui não pode ser de outro jeito? Vocês todos falaram, nós queremos eficiência, eficácia, queremos resultados, né? Mas como eu vou obter resultados se eu faço as mesmas coisas sempre iguais? Eu não vou conseguir isso. Vejam como essa metáfora dos balões, né? Vai ser muito engraçado se a presidência da CCJ passar por aqui para saber como é que foi essa palestra. Ele pediu muito balão de aniversário, não vai entender nada. Mas como é que eu vejo essa crença limitante, que é uma crença muito forte que todos nós temos, de que há que haver controle e eu tenho que ser controlado. Eu tenho que ser controlada. Se eu não for controlada, se o controle não estiver sobre mim, eu não dou o resultado necessário. E o controle pensa a mesma coisa, se eu não controlar, se eu não estiver em cima, se eu não deixar que aconteça o desastre acontece e aí a gente está mal. Então pensem nos balões sempre. Vocês enchem os balões ao máximo, vocês correm o risco de estourar balão. Se eu tivesse feito essa vivência ao contrário, com o primeiro grupo dito, enche o balão até explodir, bota o máximo que você puder, eles não tinham a referência anterior. Eles explodem. 1, 2, 3, explodiu. Não tem problema. Vamos lá, o negócio é balão grande. Nós queremos ousar. Então eu reverto essa memória de que, e é uma memória institucional muito forte, pessoal. Ela habita as instituições de uma forma muito presente, em que diz o tempo todo, há que haver controle, há que ser controlado. E se eu não tiver controle, tem algo de errado. Minha chefia não está me controlando. Muito bem. Posto isso,
Com esses 3 pequenos exemplos de como crenças que nos limitam podem ser revertidas, né? A primeira crença qual era? Somos todos estranhos. Não é possível que nós possamos formar um grupo que se conheça nas emoções. E a gente quebrou isso com 2 perguntas muito simples, né? A segunda crença que nos limita é: eu não posso confiar. Não que isso venha de uma forma tão clara e cortante, né? Mas ela está dentro de nós. Essa coisa da confiança não é legal, sei lá se eu confio, não confio, até que onde eu confio, né? Que também influencia sobremaneira a questão do comprometimento. E a terceira crença que a gente trabalhou era do controle. Há que haver controle. E a gente viu o resultado do que é, o que o controle faz. Ele torna tudo medíocre. Ele mediocriza tudo. Atenção, não estou fazendo aqui apologia à sublevação, nem fazendo apologia a não termos hierarquia. Tudo isso tem o seu lugar. A questão é como se dá esse controle. Como é a forma de fazer isso de forma que eu esteja estimulando todos a fazerem o balão ser o maior possível. Quando eu consigo trabalhar essas crenças limitantes, eu consigo realmente fazer com que a instituição se torne uma instituição que tem uma alma. E que essa alma não é o simples somatório das almas de cada um e cada uma de vocês. A alma do STJ passa a ser algo próprio. Veja, no momento que eu consigo me afastar de crenças limitantes, que impedem que eu possa me engajar, que impedem que eu tenha senso de pertencimento, que impedem que eu tenha a motivação, que eu queira mover algo em direção a alguma coisa, que por fim me levam ao comprometimento. No momento que eu consigo trabalhar esse conjunto de crenças, nós trabalhamos 3 delas aqui, não temos tempo, né, de poder trabalhar mais, nós conseguimos ver uma instituição que tem uma alma própria. Eu não sei dizer se vocês sabem identificar qual é a alma do STJ agora, né? O que significa essa alma? O que significa essa média de sentimentos que habita esse espaço, né? Mas à medida que eu faço isso, e que eu venço essas crenças limitantes, eu identifico a alma da instituição, e a instituição começa a perceber que ela pode sim, essa alma pode permitir graus de iniciativa diferentes. Eu saio daquele modo comando-controle e eu vou para um modo de interação entre todas e todos que me permite possibilidades novas. Quais são essas possibilidades novas? Foi aquilo que vocês falaram sobre sentir coisa nova quando eu confio. Eu senti o vento, eu senti a temperatura, eu senti sons, eu senti os movimentos. Eu começo a perceber coisas do dia a dia, da tecnicalidade do trabalho de vocês. Não estou falando só de sentimentos agora não. Veja, é uma metáfora isso, né? Trago essa metáfora para a dimensão de perceber como o meu trabalho pode se otimizar. E terceiro, a qualidade dos relacionamentos começa a mudar a tal ponto que eu consolido os dois estágios anteriores, de ter a alma e de ter os graus de liberdade de iniciativa. Porque isso tudo faz parte de um conjunto combinado. Então, a instituição deixa de ser a soma de suas partes, definitivamente. Ela não é somente 5.000 pessoas, um prédio e os ministros. Ela passa a ser uma outra coisa, né? Sonho, não é. Isso funciona. Hoje em dia é o que se faz de melhor em instituições quando você quer realmente dar rumos, né? Aí essa personalidade nova da instituição começa a aparecer, ela não é somente a soma das partes, né?
E o mais interessante de tudo é que não é a soma das partes, mas ninguém perde a sua singularidade. Eu continuo sendo aquele colaborador, aquela colaboradora, aquele servidor, aquela servidora, que tenho algo a oferecer à minha moda. Porque eu consigo transitar entre esses dois universos em ser um amálgama, né? A turma mais velha lembra o que significa amálgama, os mais novos não sabem mais o que é isso. Conhecem obturação de cerâmica. Mas a turma mais velha fazia obturação de amálgama, aquele negócio meio cinzinha que botava no dente. Mas vocês sabem o que é o amálgama? É um negócio muito interessante. É uma mistura de metais que se torna um novo metal. Ele não é nada dos metais isoladamente e ele tem as mesmas qualidades dos metais. Por exemplo, um dos metais que compõe o amálgama é mercúrio, que é líquido. Que coisa maluca é essa que você mistura mercúrio com zinco e com mais sei lá o que eu não me lembro, e vira um treco que endurece. Mais duro do que dente. A dureza é maior do que o teu próprio dente, por isso que você usa amálgama para fazer obturação. Usava. Então, nós não somos simplesmente um amálgama, que é de um lado que a gente diz, não é um mero somatório. Tem uma nova alma, esse metal tem uma nova qualidade. Ele não é mais nem líquido nem pó, ele vira sólido. Muito louco. Parabéns ao cara que descobriu esse negócio, não sei como, mas descobriu. Agora, de outro lado, nós não somos um amálgama, que nós mantemos a nossa individualidade. Então, essa individualidade ela é muito importante, porque é a nossa identidade própria que nos permite darmos a nossa colaboração efetiva, né? Pergunta talvez que vocês tenham é se é possível fazer tudo isso que eu estou dizendo numa instituição pública, né? Como a STJ. Isso é sonho, é realidade? Eu diria, olha, tem só duas formas de saber. Uma única forma de saber se dá ou não dá, né? É testando. Se vocês testarem e não der certo, pelo menos vocês tiveram um tempo de boa exploração de possibilidades. Se vocês testarem e der certo, mudou muita coisa da vida de vocês e da vida de todas as futuras gerações que passam por aqui, porque vocês mudam a dinâmica da alma da instituição, né? Então, o convite que eu lhes faço é olharem, refletirem sobre isso, né? Como é que eu abandono as crenças que limitam o meu comprometimento? Nós trabalhamos 3 delas, né? Há várias outras. Eu não vou dizer, leiam meu livro, comprem meu livro, porque eu não trato das crenças que tratam só de comprometimento lá. Então, a propaganda não vale. Mas há muitas crenças que comprometem, como, por exemplo, a da intuição que eu falei para vocês, né? Imaginem eu estar trabalhando numa instituição onde as pessoas valorizam a intuição uma das outras. Fala assim, mas qual é o teu sentimento? Vocês podem ter uma reunião, de repente, de equipe e dizer, nós não vamos fazer isso. E vem uma pessoa e diz, mas eu acho que tem que fazer. 8 dizem não, 1 diz sim. Agora imagine se 8 que dizem não, pergunta a esse 1 que diz sim. Mas por que você diz sim? A gente pode ganhar aqui, 8-1, acabou, bota na votação, morreu, 0. Para de encher o saco. Mas se eu tiver a coragem de perguntar, mas o que é que te leva a achar que sim? E ela disser, é só uma intuição que eu tenho. O que vocês fariam? Desqualificariam? Intuição não vale aqui não, aqui é pão, queijo, não é... Para parar com esse papo. Não, mas você fala assim, e você intui o quê, hein? Eu já vi grupos mudarem de posição por causa desse que disse, mas eu acho que é melhor fazer desse jeito. E era pura intuição. E batata, o cara estava certo. E não precisa ser só a mulher para ter intuição. O homem também tem intuição. E se nós trabalharmos a nossa intuição, mulheres têm intuição maravilhosa, parabéns. Elas desenvolveram isso ao longo dos milênios aí. Mas nós, homens, precisamos aprender também a valorizar a intuição, e intuir e perceber. Imagine o que seria o STJ se vocês trabalhassem também com a intuição. E dissessem, não, mas é porque eu acho que não.
Não sei dizer porquê, mas tem alguma coisa no ar que diz que não. Então explorem essa coisa que está no ar. Quer ver outra coisa que tem que se trabalhar no ambiente? Eu tenho que terminar. Que leva ao comprometimento? E que é algo que a gente não admite. Frustração. Como é que eu trabalho isso aqui dentro? Não era nada do que eu esperava? 1. Não é nada do que eu quero? 2. Essa lista vai crescendo. Como é que eu lido com esse treco? E quero fazer disso aqui, esse Shangri-La que o Irad está dizendo que é possível fazer? Não vai ter nunca. Mas estão dispostos a enfrentar a frustração no ambiente de trabalho? Como é que eu lido com isso? Como é que eu derrubo essa crença limitante de que isso aqui é o meu cemitério, onde eu vou enterrar os meus ossos frustrados, mas é assim mesmo que vai ser e não tem jeito. Vou até o fim. Afinal, eu passei no diabo do concurso. Não? Como é que eu lido com isso? Então, tem tantos outros elementos que vocês podem olhar e dizer o que me limita aqui dentro? A minha frustração me limita? Como é que eu trabalho essa coisa? A minha intuição me limita? Como é que eu trabalho essa coisa? Meu autoritarismo me limita? Como é que eu trabalho essa coisa? A minha incapacidade de aceitar que eu sou limitado, e não dá para fazer 100 coisas ao mesmo tempo. Como é que eu admito isso? Como é que eu trabalho isso? Então, tem várias coisas que nós precisamos trabalhar, né? E o convite é esse, que vocês possam usufruir um pouco desse momento que nós tivemos, né? Lembrem-se da caminhada, da confiança, lembrem-se dos balões, lembrem-se do diálogo que vocês tiveram e alimentem-se com isso por um tempo e vejam o que nasce daí. Pessoal, muito obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao palestrante? Lembramos os participantes que a lista de presença ainda está disponível na entrada principal do auditório e que a avaliação de reação será encaminhada por e-mail. O palestrante Irad Egrari presenteou um dos servidores do STJ com o seu livro. Pedimos que verifiquem se esse livro se encontra embaixo da sua poltrona. Um papel? É um vale-livro. Perdão. Olha nas cadeiras vizinhas se não tiver alguém também. Ele está aqui, ele está lá atrás. André, ajuda a gente aí, André. Onde é que está esse vale-livro aí? Tem gente já desistindo, indo embora. Encerrando a palestra, agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa tarde.